Olá! Na aula de hoje analisaremos a quantidade de movimento rotacional e especificamente com essa imagem que observa-se aqui, onde é um objeto vermelho e outro amarelo presos entre si por uma corda de massa desprezível ou uma haste de massa desprezível, que simplesmente será o vínculo desse movimento de rotação, onde observa-se que esses dois objetos giram em relação aos seus centros de massa, que têm, portanto, esses objetos uma velocidade associada à distância em relação aos seus centros de massa, como tínhamos discutido anteriormente. Mas o que acontece quando a interação entre os objetos é mais que simplesmente uma haste, é uma interação gravitacional? Estariam girando em relação aos seus centros de massa, mas as suas trajetórias não serão mais circulares, serão especificamente elipses. Como poder caracterizar esse fenômeno circular ou esse fenômeno de rotação se inicialmente ambos objetos tinham uma velocidade inicial, uma quantidade de movimento inicial, e o mesmo está associado não simplesmente com dois objetos, com as galáxias que têm um formato de espiral, onde os objetos que pertencem às galáxias partiram inicialmente ou tinham inicialmente uma velocidade linear, mas, como consequência de uma interação gravitacional, transformou-se em um movimento rotacional. Como poder interpretar essas noções? E para aquilo, hoje começaremos por um raciocínio já visto anteriormente, que é uma barra de comprimento definido com uma densidade linear ou volumétrica de massa estabelecida, constante, e essa barra está presa e poderá fazer um giro em torno dessa extremidade. Essa extremidade que é caracterizada mediante o sistema cartesiano, a origem do sistema cartesiano. Se a barra completa está imersa em um lugar onde esteja a ação de um campo de força F, essa barra experimentará um torque, mas para analisá-lo elementalmente, pode-se dizer que um elemento pequeno de massa experimentará um torque e esse elemento de massa criará um giro sobre essa barra completa, onde a distância desse elemento de massa até a origem ou até o eixo do giro conhece-se mediante o raio vetor posição RI. E tínhamos analisado anteriormente que o torque é a ação de torção, que está associado com a distância na qual age uma força, ou seja, que essa ação de torção será maior quanto maior for a força perpendicular a essa distância na qual executa-se essa ação dessa força, criando essa torção. Ou seja, que a força também implicará na criação de uma aceleração linear desse objeto minúsculo, mas a torção associada com essa força, a essa distância. E esse vetor torque, esse vetor de torção, representa-se visualmente mediante o produto vetorial, ou mediante a regra da mão direita, onde o seu sentido sempre será perpendicular ao plano de rotação. Nesse caso, o plano x e y, o eixo perpendicular e o eixo z, no sentido anti-horário, como observa-se na imagem. E, portanto, o torque é a causa da criação do movimento de rotação. E esse movimento de rotação caracterizado mediante uma aceleração angular, como observa-se na imagem. Grandezas físicas angulares e grandezas físicas lineares. Mas o torque, sendo um vetor, poderá-se expressar muito melhor mediante as grandezas físicas vetoriais ditas, mencionadas anteriormente. Nesse caso, será mediante o vetor posição, ou raio vetor posição, produto vetorial com o vetor força, que age sobre esse elemento de massa. Mas é o vetor força que age em todos os elementos de massa, mas simplesmente analisando um desses pequenos. Mediante a segunda lei de Newton, se diz que a força é a origem do movimento. Experimentando esse objeto de uma determinada massa, uma aceleração na mesma direção, ao somatório de todas as forças que agem sobre esse objeto, ou seja, a mesma direção e, portanto, a força total é a causa da origem do movimento. Mas sempre se poderá dizer que a força é uma que a massa ou esse pequeno elemento de massa é uma constante se essa barra completa, quando
age uma força externa, não destrói-se, permanece rígida e não desfarela-se, não perde matéria. Nesse caso, você poderá dizer que o diferencial ou esse elemento pequeno de massa permanecerá uma constante, implicando que se a aceleração é a taxa de variação instantânea do vetor velocidade, você poderá dizer que a taxa de variação instantânea dessa grandeza física associada ao vetor velocidade vezes a massa, como tínhamos discutido anteriormente, é o momento linear desse elemento minúsculo de massa, esse vetor que associa a quantidade de movimento que apresenta esse elemento minúsculo de massa ao realizar essa trajetória circular em relação a esse eixo de rotação. Ou seja, que a sua taxa de variação está associada com a força. E sim, foi algo que tínhamos discutido anteriormente, o estado do movimento. A quantidade de movimento poderá mudar, mas como consequência de forças externas. Ou seja, a força associa a essa mudança instantânea da quantidade de movimento. E introduzindo essa noção para o torque expresso vetorialmente, se diz, portanto, que essa força expressa-se mediante a taxa de variação instantânea do momento linear. Mas poder-se dizer que esse operador diferencial ou essa taxa de variação deixar-se em evidência sempre quando satisfaz uma condição, sempre quando essa expressão resulta o caso anterior. Vamos ver se realmente resulta o caso anterior. A igualdade continua, prevalece. Se diz que a derivada de um produto, nesse caso o produto vetorial, será a derivada do primeiro elemento, ou seja, o primeiro elemento, produto vetorial com o segundo, mais a derivada sobre o segundo elemento, onde o primeiro elemento é a taxa de variação instantânea do raio vetor posição, ou seja, a velocidade, e o vetor velocidade sendo paralelo ao momento linear, portanto, o produto vetorial entre si será zero por completo, dois vetores na mesma direção, aniquilam-se. Dessa forma, se diz que se poderá reescrever o que tinha-se anteriormente mediante a taxa de variação instantânea de um vetor reexpresso, como sendo o raio vetor posição, produto vetorial com momento linear. E essa taxa de variação instantânea desse vetor associa-se ou associa ao torque. Essa nova grandeza física, representada pela letra L, é o que se conhece fisicamente e que nos permite associar uma redefinição da segunda lei de Newton para o movimento de rotação, sendo essa grandeza física o momento angular desse objeto de massa m que apresenta, ao se deslocar com uma velocidade, com uma massa que possui, nessa trajetória circular a uma distância RI do centro do eixo de rotação. A definição do momento angular, mas como interpretá-lo corretamente? É bastante contraintuitivo, mas espero que nessa aula fazer-me entender por completo como poder interpretá-lo. Para aquilo comencemos com um disco, e esse disco rotacionando no sentido dessa imagem visualizada, no sentido anti-horário, com a velocidade angular definida. Segundo as noções anteriores, tinha-se dito que a velocidade na periferia do disco, uma distância r do centro desse eixo de rotação que passa pelo seu centro de simetria, expressa-se mediante a velocidade angular vezes um fator de escala, e esse fator de escala é o raio. Mas se a velocidade angular para um corpo rígido é uma grandeza física vetorial, um pseudo-vetor, cuja direção P é perpendicular ao plano, como poder associar esse vetor velocidade angular com o raio vetor posição desse ponto que apresenta uma velocidade tangencial à trajetória circular? Como poder-las associar? Se de fato antes tinha-se essa definição, ou mediante o raciocínio obteve-se essa expressão, agora poder-se definir muito melhor mediante os módulos dos próprios vetores. Mas sendo grandezas físicas vetoriais, poder-se definir uma em função da outra.
tendo presente a regra da mão direita e tendo presente o produto vetorial. Dessa forma, o vetor velocidade tangencial, ou o vetor velocidade desse ponto que está girando em torno desse eixo a uma distância denotada pelo vetor, o raio vetor r, será expresso como o vetor velocidade equivalente ao produto vetorial entre a velocidade angular vetor com o raio vetor posição. E dessa forma, podemos fazer, ou poder-se fazer uma reexpressão do momento angular desse pequeno elemento de massa, ΔGMI, ao dizer que o ΔGM, ou simplesmente o momento linear, é a massa desse pequeno elemento vezes o vetor velocidade. E sabendo como poder expressar o vetor velocidade para um sólido rígido, para um corpo rígido, em função da grandeza física angular, que denota a sua velocidade, a sua taxa de variação instantânea da sua orientação, se poderá dizer que esse elemento, fora de ser um vetor, é um escalar, portanto, poder-se deixar na frente e o vetor velocidade reexpressá-lo como sendo a velocidade angular vetor, produto vetorial com o raio vetor posição. Como poder expandir ou reexpressar esse produto vetorial consecutivo de 3 vetores? Para aquilo, não faremos a demonstração, mas simplesmente usar-se-á essa propriedade desse produto escalar, ou o resultado desse produto escalar. Não é uma propriedade, é o resultado, onde 3 vetores A, B e C, nessa escrita hierárquica, A sendo o primeiro, B o segundo e C o terceiro, expressa-se como sendo um vetor, pois o resultado de um produto vetorial é um vetor. E esse vetor se expressa como sendo o vetor B vezes um escalar, e esse escalar sendo o produto escalar entre A com C, menos o vetor C vezes um escalar, sendo o produto escalar de A com B. E com base a esse resultado, sem demonstrá-lo, aplicaremos, ou será aplicado para expandir esse elemento entre corchetes, sendo o segundo vetor, o vetor B, o vetor velocidade angular, com a escala de produto escalar entre os raios vetores posições, ou seja, uma informação que será o raio vetor posição, o seu módulo ao quadrado. E por outro lado tem seu terceiro vetor, raio vetor posição, vezes uma escala. Mas essa escala, especificamente, não influenciaria e não influenciará, pelo fato que o raio vetor posição e o vetor velocidade angular, por definição, são perpendiculares e, portanto, o produto escalar entre si é nulo. Dessa forma, tem-se o resultado do raio vetor posição módulo ao quadrado, implicando que o momento angular, a contribuição de momento angular desse pequeno elemento de massa, dependerá da sua massa, da distância ao quadrado em relação ao eixo de rotação e da velocidade angular vetorial, ou seja, um vetor na mesma direção e o mesmo sentido que o vetor velocidade angular. Mas o que acontece quando se faz a contribuição coletiva de todos os elementos ΔGMI, JK, LMN, que pertencem a essa barra de dimensões finitas? A contribuição coletiva nos permitirá definir o momento angular total dessa barra que apresenta um movimento de rotação em relação a esse eixo, como observa-se na imagem. Mas quando se faz esse somatório, haverá que ter a contribuição coletiva de todos os elementos de massa. Mas todos os elementos de massa, vale a pena ressaltá-lo, que todos pertencem ao mesmo corpo rígido e, portanto, todos farão um giro ao mesmo tempo, implicando que a velocidade angular seja global, uma informação coletiva, que matematicamente poder-se deixar em evidência de todo esse somatório. Mas esse somatório está associando a distribuição espacial de massa em relação a esse eixo de rotação. E essa informação física é o que conhece-se e o que tinha se estudado anteriormente como sendo o momento de inércia. Ou seja, que o momento angular poderá expressar-se para um corpo rígido em função do seu momento de inércia
e tendo presente o conhecimento da sua velocidade angular. Muito similar ao resultado que tínhamos analisado anteriormente para o momento linear, mas nesse caso é o momento angular com grandezas físicas angulares, como sendo o momento de inércia e a velocidade angular. Mas dessa forma, poder-se mostrar que não somente será essa a definição, poder-se aplicar para ter em complementação que o somatório de todos os torques que agem sobre essa barra permitirá ter o torque total que age sobre esse corpo rígido. Mas esse somatório de todos os torques, com a definição anterior, implicará na taxa de variação instantânea de todos os momentos angulares que apresentem os elementos que estão dentro ou que pertencem a essa barra, a esse corpo rígido. E quando tem esse somatório, será o momento angular total e a taxa de variação instantânea do momento de inércia, sendo uma constante, implicará na taxa de variação instantânea da velocidade angular, ou seja, a aceleração angular. Mais uma vez, a definição conclui-se e fecha-se em si para mostrar que o torque, para o caso de corpos rígidos, expressa-se mediante o momento de inércia e o torque é a causa principal da criação do movimento de rotação, caracterizada com uma velocidade angular vetorial. Dessa forma, satisfaz-se a definição por completo. Ou seja, que em retrospectiva, tem-se o torque como a taxa de variação instantânea dessa nova grandeza física, o momento angular, que expressa-se por definição dessa forma vetorial, mas no caso de um corpo rígido, expressa-se em função do seu momento angular e da sua velocidade angular. Ou seja, com um corpo rígido que esteja girando em relação a esse eixo e o seu giro, com base nessa informação, poder-se definir um plano e que coincida exatamente com o plano x e y do sistema cartesiano, se diz que a sua velocidade angular é perpendicular a esse plano e, portanto, seu momento angular expressa-se mediante esse pseudo-vetor L, que denota a quantidade de movimento angular que esse corpo rígido apresenta em relação a esse eixo de rotação. Ou seja, com o seu estado de movimento, a sua quantidade de movimento de rotação, caracterizada por essa nova informação física, por essa nova grandeza física. E se essa quantidade de momento angular, se essa quantidade de movimento de rotação mudasse, será como consequência de algum torque externo que faz que aumente o seu giro ou diminua o seu giro. Ou seja, que a sua variação implicará na existência de torques externos, de forças externas que façam que aumente o giro ou que o diminuam. Mas, por outro lado, poderíamos imaginar que existe um objeto de massa m, uma partícula pontiforme, independente do seu formato, é um ponto se deslocando nessa trajetória linear com uma velocidade definida e, portanto, poder-se dizer que tem um momento linear definido, que acontece se, como consequência da observação de uma pessoa, o observador na origem desse sistema cartesiano diz que essa trajetória pertence ao plano x e y e esse objeto, em relação à sua posição de observação, não é uma constante. O raio vetor posição varia em módulo e direção, ou seja, nunca será perpendicular. Mas, com base a essa observação, poder-se definir, tendo essa definição anterior, o momento angular desse objeto. É uma grandeza física mais abrangente. A quantidade de movimento angular é muito mais abrangente que a quantidade de movimento linear, ou seja, o momento angular muito maior, muito mais abrangente, muito mais importante fisicamente que a quantidade de movimento linear. Pois em si, resume-se ao movimento angular, é o completo, perfeito, consegue descrevê-lo. Mas qual seria a interpretação do nosso dia a dia? Talvez poderia ser um observador enxergando esse objeto, aproximando-se e tentando acompanhar a sua visão com seus olhos, com a sua face, tentando girar e acompanhar esse objeto.
E qual será a sua quantidade de movimento? Aparentemente faz um giro, mas é uma ilusão de perspectiva. Mas esse giro, aparentemente, por mais que seja uma linha reta, tem um momento angular definido vetorialmente. Espero me fazer entender com esse próximo exemplo, o exercício número 22, que diz que uma pedra de massa de 1 kg é liberada do repouso da mão de uma pessoa a uma distância L, ou seja, a pedra e L a uma distância do seu ombro. Determinar o torque sobre a pedra se seu momento angular, uma vez que tenha caído uma distância de 1 metro, sendo o referencial o ombro da pessoa, ou seja, tem seu referencial sobre o ombro da pessoa e o objeto, essa pedra, estava a uma distância L sobre a sua mão, partindo do repouso, caiu 1 metro para baixo, representado essa expressão para baixo mediante o sinal negativo ou o sentido negativo do eixo Z, implicando que a força que age sobre o objeto seja o seu peso a causa do movimento, mas esse peso permitirá criar um torque. Parece confuso. É um movimento linear, mas tem ação de torção? Poderia ser, mas vamos interpretá-lo melhor. Nessa situação, será o vetor distância, o raio vetor posição, e a força, ou seja, o raio vetor posição será a distância na qual partiu, que pertence ao eixo Y, e a distância que já percorreu para baixo, que pertence ao eixo Z, no sentido negativo, pelo fato que caiu. E o vetor peso, a força, em virtude de ser um produto vetorial, mas também satisfazendo aritmeticamente a propriedade distributiva, será a distribuição do primeiro elemento agindo sobre esse vetor, vetorialmente, com esse produto, e do segundo elemento com esse vetor força ou peso, implicando que para o primeiro está associado nessa direção e para o segundo estaria associado a essa direção, entre aspas, pelo fato que são dois vetores idênticos e o produto vetorial de dois vetores que são paralelos, implicando que seja nulo, ou seja, que será independente por completo da distância que tenha caído, pelo fato que desaparece essa expressão da parte algébrica da descrição por completa. E a direção desse torque é o processo cíclico nas coordenadas cartesianas YZ, e o seguinte é x, ou seja, na direção x negativa agirá o torque. Não foi expresso ou representado visualmente, mas deveria ser nessa direção, apontando no sentido contrário ao eixo x, cujo módulo dependerá da distância inicial de L, independente da distância que tenha caído ou já percorrido. L continuará sendo a mesma distância desse objeto caindo até um eixo que passe pela origem do sistema cartesiano, que passe e pertença ao mesmo plano que essa distância já percorrida, e, portanto, o afastamento entre o eixo que passe pela origem do sistema cartesiano até o objeto sempre será L, minúsculo. Essa informação física, esse L minúsculo, é o que se conhece para o torque como sendo o braço da alavanca. Ou seja, quanto maior seja o braço da alavanca, maior ação de torção, mas também maior força será necessária para criar uma ação de torção, implicando que o torque dependa dessas duas informações. O braço da alavanca permanecerá sempre uma constante desde a posição que o objeto foi lançado. E o seu momento angular, em relação à definição anterior, também tem-se a informação pertinente da sua posição, do raio vetor posição. Mas como poder expressar a quantidade de movimento linear que esse objeto, ao cair 1 metro, tem? E para aquilo, expressemos o vetor velocidade. Mas há uma equação na cinemática que nos permitirá determinar o módulo da velocidade, e a sua direção e sentido terá que ser interpretada por todos nós. Nesse caso, o módulo da velocidade ao quadrado será equivalente ao módulo da velocidade inicial
ao quadrado, sendo grandezas físicas vetoriais, serão os seus módulos, uma informação escalar, mais uma contribuição de 2 vezes a aceleração produto escalar com o deslocamento. Uma equação puramente escalar. Nesse caso, deslocou-se para baixo e a ação da gravidade é para baixo, implicando que o módulo seja o módulo da velocidade é raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura ou a distância percorrida, e a direção e o sentido, direção do eixo Z, mas seu sentido negativo pelo fato que está caindo. Essa interpretação que deverá ser posta nesse raciocínio. Ou seja, que o raio vetor posição, as suas 2 componentes, como foi dito anteriormente, e o momento linear desse objeto de massa m com uma velocidade no eixo Z para baixo. Aplicando a propriedade distributiva no primeiro elemento, obtém-se uma contribuição da massa vezes o braço da alavanca e o módulo da velocidade no sentido negativo do eixo x, como foi descrito anteriormente. E a segunda contribuição, que será desprezível pelo fato que o produto vetorial entre vetores da mesma direção é nulo, implicando que seja independente por completo da distância percorrida, mas entre aspas independentes, ou entre parênteses independente, pelo fato que dependerá o seu módulo da velocidade. Mas o momento angular, vamos ver como interpretar essa informação melhor. Será que dependerá sempre da distância? A verdade dependerá da velocidade que possua e do braço da alavanca que tinha esse objeto em relação ao observador, o mesmo braço da alavanca que o torque apresenta. Ou seja, que uma melhor interpretação poderia ser uma análise da taxa de variação instantânea dessa informação nova do momento angular. A sua derivada é a taxa de variação instantânea, sendo a única informação que poderia variar a altura, a taxa de variação da raiz da altura. Conhecendo o processo de derivação, obtém-se a derivada dessa raiz com esse argumento, mas concatenada com a derivada interna do módulo da variação da altura em relação ao tempo, o que se conhece como sendo a velocidade. A velocidade, o módulo da velocidade que esse objeto tem ao cair 1 metro de distância ou ao cair a distância h, qualquer que seja. Nesse caso, h modela-se ou funciona como sendo uma variável. Nessa situação, simplificando os elementos pertinentes, obtém-se que a gravidade com gravidade estará a primeira potência e a taxa de variação instantânea do momento angular resulta ser idêntica ao torque total existente que criou esse movimento de deslocada para baixo. Por mais que seja um movimento linear, poder-se descrever como um movimento de rotação, mediante um torque que foi obtido anteriormente e mediante um momento angular que descreveu-se anteriormente, cuja variação instantânea não se expressa o torque, ou seja, se varia o seu estado de movimento angular, é como consequência de um torque externo, associado com essa força externa que é o seu peso, a massa vezes a gravidade. Perfeito, concluiu-se o resultado, mas o que acontece quando os corpos que são rígidos ou não rígidos não têm interações externas ou sem interação externa? Se diz que o torque total obtém-se mediante o somatório de todos os torques, a favor ou em contra do processo de rotação. Mas, segundo a explicação do dia de hoje, o torque caracteriza a taxa de variação instantânea da quantidade de movimento do estado de movimento rotacional de um objeto. Mas se o torque e todas as interações externas fossem nulas, implicando que não há torques externos, implicando que essa grandeza física não varia. E se não varia essa grandeza, é uma constante, é uma grandeza física conservada, pois permanece idêntica antes e depois de qualquer interação interna
que pertença a esse corpo rígido ou que não seja rígido. Por isso, deixei entre aspas. Segundo a terceira lei de Newton, as forças de ação e reação é um par que aniquila-se. E, portanto, sendo forças internas, criariam torques internos que também aniquilariam-se entre si. Vamos ver se me faço entender. Se isso acontece, haverá uma lei da conservação muito mais abrangente que permitirá caracterizar a quantidade de movimento dos objetos antes e depois de qualquer mudança da sua configuração, independente de forças externas, desprezando ou sem o uso, sem ação de forças externas. É o que se conhece como a conservação do momento angular, antes e depois, inicial e final. Grandezas físicas vetoriais que estão associadas para o corpo rígido com o momento angular e não ser um corpo rígido associado com a velocidade e o braço da alavanca. Por exemplo, tem-se essa patinadora que sem o uso de foguetes consegue girar muito mais rápido, simplesmente mudando a sua distribuição de massa espacial até uma velocidade gigantesca angularmente e parar por completo. Eis aqui o problema 23. Considerando as mãos, os braços e o tronco de uma patinadora como um corpo rígido, de fato não é rígido, poder-se dizer que suas extremidades superiores são 2 cilindros de massa 6 kg e de comprimento 0,60 metros. Seria algo muito grosso e grosseiro e feio dizer que uma mulher poder-se modelar como sendo um cilindro com 2 cilindros emulando ser os seus braços. Mas fisicamente recria ou é um modelo simplificado que caracteriza o corpo, o tronco e os braços de uma pessoa. Onde esses braços, os seus braços, estão rotacionando a uma distância L tercios, observando que os braços não estão presos ao eixo do giro, estão presos aos seus ombros, e os seus ombros estão distanciados em relação ao seu eixo do giro a L tercios. Modelando-lhe inicialmente seu tronco e suas pernas como sendo um cilindro de massa de 48 kg e raio 0,20 metros, ou seja, L tercios, e posteriormente, quando faz essa mudança da sua configuração, aproximando seus braços a seu tronco, como sendo um cilindro das mesmas dimensões anteriores e da mesma massa total, determinar a sua velocidade angular final, se inicialmente era de 0,20 rotações por minuto. Para aquilo, comecemos analisando o momento de inércia dos braços, especificamente de um braço. Se um braço fosse modelado como sendo um cilindro, seu momento de inércia em relação ao seu centro de massa, como tínhamos dito anteriormente, é 1/12 da sua massa vezes o seu comprimento ao quadrado. Mas mediante o teorema dos eixos paralelos, essa informação com relação ao seu centro de massa se diz que está rotacionando uma distância com relação ao seu centro de massa. O eixo de rotação está afastado em relação à sua posição do centro de massa do braço a uma distância equivalente 5/6 do comprimento do braço, 5/6 de L. Ou seja, que o momento de inércia do braço será a contribuição do momento de inércia do centro de massa mais essa informação, essa grandeza física associada a uma distância L sextos ao quadrado, ou 5L sextos ao quadrado. Algebricamente, poder-se deixar em evidência alguns elementos e, somando esse fracionário mais o número 1, tem-se 28/36 e simplificando-o até o fracionário irredutível, onde finaliza um número ou conclui-se mediante o número primo, o 7, tem-se um momento de inércia do seu braço. Mas o momento de inércia inicial completo não é um braço, são 2 braços e o tronco dessa pessoa modelado como sendo um cilindro. E o momento de inércia do cilindro, 2 vezes dos braços, é 14. Mas o cilindro é um meio, ou o cilindro que comporta-se como sendo um disco, e o momento de inércia de ambos expressa-se como sendo um meio da sua massa vezes o raio ao quadrado,
implicando que seja em evidência o comprimento L ao quadrado, a contribuição das massas com esses fatores, e quando substituem-se os valores e tendo presente o comprimento do braço, o momento de inércia inicial equivale a 4,32 kg vezes comprimento ou metros à segunda potência. O momento de inércia inicial já foi obtido e o final, simplesmente aproximando seus braços, como observa-se nessa imagem, modelando-lhe o seu corpo como sendo um cilindro de massa total, braços mais tronco, implica que o momento de inércia final seja o meio da massa total vezes o raio desse cilindro, 1/3 de L ao quadrado, cujo valor do momento de inércia é equivalente a 1,20 kg vezes metros à segunda potência. Ou seja, que mediante a conservação do momento angular, sem o uso de forças externas, a quantidade de movimento angular conserva-se. Mas como? Se diz que inicialmente o momento angular vetor prevalece constante ou permanecerá constante e será equivalente ao momento angular final em relação a um eixo. Esse vetor pertencerá a algum eixo qualquer, mas sem entrar em confusões, em brigas ou trincas, e perdão pela expressão, expressa-se de forma geral qualquer eixo, o eixo E, qualquer eixo que seja, dependerá da interpretação. Nesse caso, o momento angular para um corpo rígido, modelado o corpo da mulher como sendo um corpo rígido, tem um momento de inércia inicial, uma velocidade angular inicial, e essa velocidade angular pertence a esse eixo de rotação, que será equivalente ao momento de inércia final com uma velocidade angular final que pertence ao mesmo eixo, ou seja, o eixo permanecerá inalterável. Nesse caso, a velocidade angular final expressa-se como sendo a razão dos momentos de inércia vezes a velocidade angular inicial. E essa razão é um número, pois as suas unidades simplificam-se e esse número obtido dirá quão rápido ou quantas vezes a mais será a velocidade angular final em relação da velocidade angular inicial. Nesse caso, esse fator a mais, essa quantidade, é equivalente a 3,6 vezes maior que a velocidade angular inicial. Como obter esse número maior que 3,6? Obteria-se se parte-se o seu giro com uma grande distribuição de massa distanciada do eixo de rotação e finaliza com uma distribuição de massa muito próxima ao eixo de rotação, ou seja, abrindo suas mãos, os seus braços o maior possível para aumentar o seu momento de inércia inicialmente e posteriormente diminuí-lo ao máximo possível, que numericamente implicará que a velocidade angular final seja 0,72 rotações por segundo. Se me faço entender com esse raciocínio, haverá que aumentar o momento de inércia inicialmente e diminuí-lo posteriormente. Isso garante que seja um acréscimo, ou que haja um acréscimo na sua velocidade angular sem o uso de forças externas, que é o que acontece com esse ginasta olímpico quando pula, quando degruda-se dessa barra, simplesmente aproximando as suas extremidades, começa a girar rapidamente para fazer a sua proeza, o seu giro. Igual acontece com essa puladora, né, de natação, aonde parte-se com a cabeça para cima, aproxima as suas extremidades, conserva-se o seu momento angular, mas o seu momento de inércia varia, muito menor, e portanto aumenta a velocidade angular, e aquilo lhe permitirá mudar a sua orientação para ter o clavado com a sua cabeça na posição desejada. O mesmo acontece nesse vídeo ilustrativo experimental também, onde duas massas presas a um eixo rotacionam entre si e, à medida que aproximam-se, aumenta a velocidade angular. É o princípio por trás de um regulador centrífugo. Nesse caso, há uma estrutura em forma de V para baixo, onde as massas poderão abrir e fechar-se, e é o princípio por trás desse regulador que controla a pressão
máxima permitida que poderá conter uma máquina de vapor, pois no caso de aumentar essa pressão, automaticamente o momento angular dessa distribuição de massa, ou o momento de inércia varia e, portanto, a sua velocidade varia. Que o mecanismo em si funciona da seguinte forma: se aumentasse muito a pressão, automaticamente haveria um giro maior. Um giro com maior velocidade angular, implicando que seja um momento de inércia diferente, variando. Nesse caso, abrindo a válvula e permitindo o vazamento de gás, para diminuir a pressão do gás, automaticamente. Um dispositivo desenhado por James Watt. Por outro lado, tem-se essa aplicação aproximando as massas ao seu centro de massa, ou aproximando esses halteres mais estreito ao seu corpo, consegue-se aumentar a velocidade do giro bastante. Whoa! 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 That's too cool. Oh, that's so awesome. Continuando com o exercício 24, uma porta de madeira de massa 15 kg e largura 1,20 m ou 120 cm, estava inicialmente em repouso, até que é batida por uma argila na sua borda, e essa argila de massa 0,3 kg tinha uma velocidade, uma rapidez no seu deslocamento de 12 metros por segundo. Grudando-se à porta, após essa colisão, determinar a velocidade angular do conjunto após a colisão. Ou seja, mediante a conservação do momento angular, tem-se que o momento angular inicial do único objeto que estava movimentando-se, pois a porta está em repouso, será equivalente ao momento angular final da porta movimentando-se em relação a esse eixo que passa pelas suas dobradiças incluindo a massa presa e grudada à borda da porta. Nesse caso, o momento angular inicial é da argila e finaliza com um corpo rígido, que tem um momento de inércia e uma velocidade angular do giro, em algum eixo. Mas, independente desse eixo, pois simplifica-se essa equivalência, se diz que o momento angular da argila expressa-se como sendo o raio vetor posição, produto vetorial com seu momento angular, com seu momento linear, ou seja, sua massa vezes o vetor velocidade. E conhece-se a rapidez, mas tinha-se discutido anteriormente que o seu momento angular será independente completamente da orientação com a qual bate nessa porta, pois o mais importante será o braço da sua alavanca, o braço dessa torção, ou seja, a distância desse movimento em relação ao eixo de rotação, mas que seja na direção paralela, como tínhamos discutido anteriormente, ou seja, a mesma informação de ser L, o comprimento da porta, esse L minúsculo. Dessa forma, o corpo rígido posteriormente terá um momento de inércia e uma velocidade angular final que expressa-se em relação a essas grandezas físicas anteriores, como é o caso do momento angular inicial da argila e do momento de inércia da porta, que é equivalente a 1/3 da sua massa vezes a sua largura ao quadrado, mas a argila a uma distância L, rotacionando em relação a esse eixo que passa pelas dobradiças a uma distância L ao quadrado. Implicando que, quando substituem-se os valores, algumas grandezas físicas simplificam-se e outras não. E, numericamente, rotacionando ou apresentando uma velocidade angular equivalente a 0,70 radianos por segundo. É uma informação que está associada com nossa intuição, pois quando bate-se uma porta, seja com qualquer objeto que seja, a porta em repouso começará a rotacionar, começará a girar, mas tudo dependerá da velocidade com a qual esse objeto bate essa porta e
do braço da alavanca. Quanto maior seja, mais fácil resultará girar essa porta. E quanto maior momento linear tenha, também mais fácil resultará, ou mais rápido será, o giro da porta. Para um desafio, se desejam fazê-lo por um ponto, façam os cálculos da energia antes da colisão e após da colisão, da energia mecânica total antes e após da colisão, e tentem responder se essas energias são equivalentes ou são diferentes, e de ser assim, expressar numericamente os seus valores. Antes, a sua energia mecânica antes da colisão era tantos joules de energia e posteriormente mudou para uma informação em joules de energia. Por um ponto, façam-o e entreguem-o até quando seja pertinente. Implicando, como consequência e fechando a aula de hoje, que qualquer movimento linear poder se descrever como um movimento angular, como um movimento de rotação. Observem essas duas patinadoras sobre gelo. Ambas aproximam-se entre si, mas não na mesma linha de ação, na mesma linha que interliga a face de uma com a face de outra, mas sim com o mesmo módulo, mas sentidos contrários, a uma distância entre si, e apertam-se as suas mãos, e essa quantidade de movimento linear transforma-se em movimentos de rotação. Ou seja, que qualquer movimento linear poder se expressar mediante uma quantidade de movimento angular. Isso implica que posteriormente haja um giro em relação a essas mãos ou ao centro de massa. Espero me fazer entender, e com essa explicação finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.